Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos mais um tempo precioso para louvar o nosso Senhor, para bendizer o seu santo nome, para ler da sua palavra, para orar ao Senhor. E é um privilégio concedido a nós nessa noite. Nós temos vivido tempos diferentes, né? Tempos em que não podemos estar juntos no mesmo espaço, mas podemos estar juntos, unidos na fé, na palavra do Senhor, ligados ali pelo Espírito de Deus com um só objetivo, que é adorar e bendizer o nome do Senhor Deus. Eu quero começar orando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, mesmo com as circunstâncias adversas que temos vivido. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo a sua palavra, e nós entendemos que Ele está no controle soberano de todas as coisas, e Ele vai nos levar a um crescimento. Tudo será para a glória dEle. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque nós temos esse privilégio de nos reunirmos aqui como igreja, mesmo separados de corpos, mas nós estamos unidos no Espírito e em Espírito para poder Te adorar nessa noite. Senhor Deus, a Tua palavra é a única verdade, Senhor Deus. E nós temos amado a Tua palavra e a Tua presença, não quanto deveríamos, Senhor Deus, mas o Senhor hoje nos ensina, Senhor Deus, a amar mais as coisas dos céus, amar mais a Ti, Senhor Deus, a Tua palavra, a esse ministério que o Senhor tem nos confiado, que é de ir e pregar o Evangelho, no nome do Senhor Jesus, que os nossos corações sintam um conforto, consolo, a paz, a segurança, que só encontramos em Cristo Jesus. Senhor Deus, muitas vezes os nossos corações, eles tentam buscar no mundo o consolo, buscar no mundo a paz e a segurança. Isso acontece porque nós tiramos os nossos olhos da eternidade em Cristo Jesus e nós colocamos os nossos olhos nos problemas e nas circunstâncias da vida. Senhor Deus, não nos deixe andar por esse caminho, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor Deus. Opera em nós, Senhor Deus, a Tua palavra viva, Senhor Deus, para que possamos ter um coração totalmente quebrantado, Senhor Deus, um coração sensível às coisas do céu, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor Deus, a olhar para as coisas do céu, não as que são aqui da terra, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus. Nós temos irmãos que congregam conosco, que talvez estejam nos assistindo aqui pelo Facebook, Senhor Deus. Irmãos que têm passado por problemas de enfermidade, Senhor Deus. Nós pedimos o alívio, o sustento e a cura sobre a vida deles. Senhor Deus, o quão maravilhoso é um testemunho que o Senhor tocou, que o Senhor curou, e que essa vida agora vai poder Te adorar no templo, vai poder sair e pregar o Evangelho, vai dizer que o Senhor é maravilhoso, Senhor Deus. Então salva, cura, restaura, Senhor Deus. Quebranta corações essa noite, Senhor Deus, para que eles se dobrem, se curvem diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque apesar de não merecermos, o Senhor nos dá essa oportunidade de abrir o texto da Tua palavra e ministrar e ser ministrado por ela. Senhor Deus, não há no Teu servo qualquer condição de expor da Tua palavra, a não ser que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia e nos revele a Tua verdade, Senhor Deus. Faz um milagre, Senhor Deus, que cada irmão, que cada irmã possa sentir esse privilégio, esse prazer e essa admoestação que vem da Tua palavra, Senhor Deus, para que as vidas sejam transformadas, Senhor Deus, cada dia mais, segundo aquilo que o Senhor espera. Senhor Deus, nós queremos ser conformados a Cristo Jesus. Faz um milagre, nós esperamos e aguardamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Evangelho segundo a narrativa de Lucas, capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar a seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga.
Então Jesus foi com eles. E, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero falar hoje sobre não somos dignos de Cristo. Veja bem, nós vivemos num mundo onde o homem cultua a si mesmo, onde o homem se acha importante, onde quando nós damos poder a alguém, esse alguém acha que pode fazer o que quer, porque o poder lhe foi outorgado. E nós vemos isso não só fora, mas dentro da igreja hoje. Nós precisamos analisar que nós não somos dignos de Cristo. Nós não somos merecedores de Cristo. Nós não temos a conformidade total àquilo que Cristo espera de nós. Meus irmãos, o quanto você se considera digno diante do Senhor? Essa é uma grande preocupação, porque eu vejo quando eu converso com as pessoas e quando você pergunta: olha, você já tem a salvação em Cristo Jesus? A pessoa diz: sim, eu já tenho. E aí você pergunta: mas por que você sabe que você tem? Olha, porque eu não faço nada de errado, porque eu faço isso, porque eu ajudo fulano, porque eu dou cesta básica, porque eu faço um tanto de coisas. Veja bem que um jovem rico se aproximou de Jesus. E se aproximou de Jesus, e no interior dele, no fundo do seu coração, ele também se considerava digno, mesmo perguntando a Jesus: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? E o Senhor citou alguns mandamentos de relacionamento um para com os outros. E ele diz: tudo isso tenho feito. Ele se considerava digno porque, na verdade, segundo ele não tinha nenhuma falha com os mandamentos. E é interessante que nós, muitas vezes, olhamos para dentro do nosso próprio coração e nos julgamos também merecedores daquilo que Deus tem. Meus irmãos, não há merecimento no homem. Esse centurião era um gentio, embora participante ali, simpatizante com os judeus, e inclusive em Mateus capítulo 8, diz que ele até ajudou a construção da sinagoga, que é o mesmo texto, embora expressado de uma forma diferente. Ele diz que era ajudadores. Eles dizem: olha, ele é ajudador. O que o seu coração tem a respeito disso? Você já chega até o Senhor e diz: olha, eu sou salvo, mas eu quero as suas bênçãos. Ou: Senhor, eu não sou nada, não sou merecedor de estar aqui ajoelhado aos teus pés, mas tem misericórdia de mim. Sê propício a mim, pecador. Meus irmãos, nós podemos tirar algumas lições, mesmo nesse contexto que o mundo vive, onde o mundo adora a si mesmo. As pessoas fazem culto a si mesmo, onde os cultos hoje quase que são cultos totalmente egocêntricos. O que nós podemos tirar? A primeira coisa, o centurião, ele tinha um amor ao seu servo. Veja bem, aquele homem, ele poderia não amar o seu servo, ele poderia apenas usar o serviço do seu servo. Ele vivia num contexto em que ele tinha total domínio sobre o seu servo. Mas é interessante que este homem, diz a palavra, versículo 2, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque nós temos uma dificuldade de amar as pessoas, nós temos uma facilidade de usar as pessoas, mas não de amar as pessoas. Quando diz lá em Mateus, diz assim: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Diz a palavra que apresentou-se um centurião implorando. O que significa isso? Que ele amava o seu servo,
que ele desejava ver o seu servo restaurado. Nós vivemos num mundo onde nós amamos as coisas e nós não gostamos das pessoas. Nós vivemos num mundo onde nós olhamos para os nossos irmãos, onde nós congregamos, e nós falamos, nossa, esse tem defeito aqui, esse tem defeito lá, esse tem defeito acolá, eu não quero estar no meio desse povo, eu sou melhor que eles. Veja bem que isso não acontece com esse homem, mesmo ele sendo um gentio, há um amor no seu coração, há uma estima no seu coração. Ele vai até Jesus, segundo a narrativa de Mateus, e implora pela cura do seu servo. Meus irmãos, ele não foi pedir alguma coisa para o seu filho de sangue, ele não foi pedir alguma coisa para talvez sua esposa, para alguém da sua família, ele foi implorar ao Senhor pelo seu servo. Muitas vezes nós temos a facilidade de dar um presente caro aos nossos filhos, mas nós não temos a facilidade de dar um presente caro a uma pessoa que nós talvez nem conhecemos, ou talvez que seja servo, ou talvez que seja ali uma pessoa mais distante da gente. Este homem, ele traz o exemplo de amar com quem ele convive. Você tem amado as pessoas com quem você convive? Você tem pedido a Deus, mesmo aquelas pessoas talvez não haja uma integração total com você, você tem feito essa oração, Senhor, me ensina a amar essa pessoa, desenvolve aqui a oportunidade para que eu ame essa pessoa, Senhor Deus. Senhor Deus, eu sei que amar é uma decisão de vontade, eu preciso amar essa pessoa, me ensina, Senhor Deus, me leva a esse tempo, Senhor Deus, eu preciso adorar o Teu nome através de amar as pessoas, e isto eu tenho dificuldade, Senhor Deus, eu tenho amado coisas, eu tenho amado carros, eu tenho amado filhos de sangue, eu tenho amado cônjuge, mas eu não amo as pessoas, tem misericórdia de mim. E é interessante que continua ali, diz que esse homem estava doente, quase à morte. Diz a palavra também no versículo 3, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o que significa isso? No último culto eu citei, na sexta-feira, se não me engano, eu citei Raabe. Raabe ouviu falar das maravilhas que o Senhor fez. Raabe não teve uma experiência ali de estar nesse livramento, nessa condução do povo pelo deserto, mas ela ouviu falar como o Senhor tirava o seu povo da escravidão, como o Senhor conduzia o seu povo, e é interessante que essa mulher creu. E esse homem também, ouvindo falar de Jesus, ele creu que Jesus realmente faria isso. Meus irmãos, há quanto tempo nós estamos dentro de uma igreja e, na verdade, nós não cremos que o Senhor pode fazer? Eu mostro isso com uma facilidade. A oração, a leitura da palavra, o estudo bíblico, não são primeira necessidade para as pessoas que se dizem cristãs. Este homem não se dizia cristão, mas este homem cria a respeito de Cristo Jesus. Tanto é que ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus. Ele envia as pessoas até Jesus. Você não acha que se nós crêssemos realmente como esse homem creu, a nossa conduta não seria diferente? Você não acha que se nós crêssemos realmente como esse homem creu, nós não teríamos uma performance de adoração, de submissão, de espera, de confiança, de alegria em Cristo Jesus? Você não acha que muitas vezes nós temos confessado diante dos homens as nossas proezas aqui da terra, como nós temos ido bem na nossa profissão, na condução do nosso lar, na administração econômica da nossa vida, mas nós não temos o prazer, ou talvez não temos uma experiência de vida em Cristo, para que nós possamos levar esse testemunho adiante? Então nós enchemos as nossas conversas com as coisas aqui da terra, e nós perdemos a grande oportunidade de testemunhar e de testificar que Jesus é o Senhor das nossas vidas e que Ele tem cuidado de nós. Então eu queria que você prestasse muita atenção. O quanto você ama a Deus. O quanto você se alegra no Senhor. Este homem ouviu de Jesus, ele analisou e no seu coração ele creu. Ele creu que Jesus poderia curar o seu servo. E ele não era da sinagoga. Embora ele fosse amigo e simpatizante, ele não fazia parte. Aliás, ele nem podia entrar dentro da sinagoga. Mas esse homem creu em Cristo, e não numa religiosidade, e não numa religião.
e não naquelas pessoas que estavam ali ao seu redor e que se diziam crentes no Senhor. É interessante também que ele manda pessoas, versículo 3 ali, continuando o versículo 3, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Meus irmãos, este homem, ele envia pessoas que ele conhecia, que ele tinha apreço e que ele considerava no seu coração que eram dignas mais do que ele. Ele enviava as pessoas que se diziam próximas do Senhor, que se diziam verdadeiros adoradores de Deus. Embora ele tivesse equivocado, e nós vamos ver isso mais adiante, ele entendia que aquelas pessoas que estavam dentro de uma sinagoga, elas realmente eram daquela maneira que elas pregavam. E veja bem, hoje, muitas pessoas vão até nós, porque dizem que nós estamos dentro da igreja do Senhor e por isso que nós estamos mais próximos de Cristo. Mas talvez, se conhecesse a vida da maioria de nós, eles diziam assim, misericórdia, isso vai até atrapalhar a minha petição. Por quê? Porque hoje nós vivemos um tempo de igrejas cheias, mas de homens vazios. Nós vivemos um tempo em que a igreja é mais um clube, um lugar onde se fazem amigos, um lugar onde eu realmente satisfaço o meu ego. As pessoas querem estar congregadas não porque amam a Deus, mas porque querem o ministério, porque querem o púlpito, porque querem o microfone, porque querem tantas coisas, menos adorar a Deus. Por quê? Porque quando sai do templo, você nota que os testemunhos são totalmente diferentes de uma vida em amor ao Senhor. Mas esse homem, ele olha para aquelas pessoas que todos os dias estavam falando de Deus e diz, eu vou mandar esses, porque esses são próximos de Deus. E é interessante, no versículo 4, diz que estes, ou seja, os judeus ali, os amigos dele, chegando-se a Jesus, com instância de suplicaram, dizendo, olha para você ver o julgamento desses homens que se dizem cristãos. Ele, o centurião, é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha para você ver qual que é o julgamento do povo da igreja. Mérito do homem. O julgamento da igreja hoje é totalmente mérito do homem. Esses dias, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa diz que uma amiga, ela disse que se converteu. E ela cantava na igreja. Mas ela disse que agora ela estava com um problema, porque o coronavírus fechou o bar, que é dela. Então agora ela estava sem o trabalho. Ela canta na igreja, ela disse que se converteu, mas ela tem um bar. Nós estamos olhando aqui para esse tipo de pessoa. Essas pessoas, este homem não se considerava digno. Mas é interessante que os crentes, entre aspas, daquela época, aqueles que se diziam amorosos para com Deus, observadores da palavra de Deus, aqueles que diziam que Deus era tudo para eles, diziam, Senhor, o Senhor precisa fazer isso porque Ele é digno. É isso que nós vemos hoje, quando um pastor chama, depois de um culto bem emocional, as pessoas à frente da igreja e dizem, você quer aceitar Jesus? E a pessoa fala, sim, eu quero. E ela fala assim, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, entra no meu coração, escreve o meu nome no livro da vida. E depois elas dizem, olha, hoje essa pessoa está salva. É justamente isso. Quem está dizendo isso? O pregador, não o próprio Deus. E quem estava dizendo que ele era digno? Os outros, porque ele ajudou a construir a sinagoga, porque ele injetou dinheiro na seita desses homens, desses fariseus aqui, desses judeus, porque ele construiu um templo, então ele é digno, Senhor Deus, porque ele fez, é o mérito humano, o mérito próprio. E a pregação do Evangelho de Cristo Jesus é totalmente contrário ao mérito próprio. Não há mérito no homem. Os méritos estão em Cristo Jesus. E é isso que a igreja não entende. Você foi salvo? Amém. Não é mérito seu. O mérito é de Cristo Jesus. Você foi restaurado? Amém. Não é mérito seu, é mérito de Cristo Jesus. Você ainda continua sem a graça, sendo merecedor do inferno. Se for retirada a graça da sua vida,
você volta ao lugar que você saiu, ao charco de lama. Meus irmãos, os amigos achavam que ele era digno, porque ele deu dinheiro, porque ele construiu o templo. E eles pressionam Jesus, olha Jesus, esse o senhor pode. Nós estamos dizendo que o senhor pode fazer a obra, porque esse é digno. Você veja bem como a religiosidade mata, e nós pregamos isso hoje cedo. Você vê muito bem como o homem é ousado em achar que pode ser salvo porque ele é bom. Mas nós continuamos aqui, versículo 5. Porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Versículo 6. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Agora aqui sim, aqui um verdadeiro, aqui um crente, aqui aquele que olhou para Jesus, ouviu falar sobre Jesus e realmente creu. A primeira coisa que acontece no coração de um crente: eu não sou digno de Cristo Jesus. Meus irmãos, digno também pode ser viver de modo compatível com a posição que a pessoa tem em Cristo Jesus. Merecedores, ou então viver de modo compatível, andar de modo digno, quer dizer, apropriado. Este homem não se considerava merecedor e também não se considerava apropriado. Olha a diferença para aqueles religiosos. Eu não sou digno de que entres em minha casa. O princípio da salvação é esse. O Espírito Santo mostra quem você verdadeiramente é. Miserável, indigno, inapropriado, não merecedor. Se você não é merecedor, se você não pode ser salvo pela letra, porque a letra mata. E quando a Bíblia diz que a letra mata, não quer dizer que você não pode estudar teologia, não. Nada disso. Isso aí é quem não estuda a palavra que afirma que é dessa maneira. Quando fala que a letra mata, é porque a lei mata, a lei nos condena. Todos nós somos condenados pela lei, porque nós não a conseguimos cumprir. E se nós não a conseguimos cumprir, então nós estamos condenados. Mas aí vem Jesus com a sua graça e faz com que esse homem, pelo poder do Espírito Santo, se considere indigno, não só de ir até Cristo, mas que ele entre na sua casa. Meus irmãos, isso dá para mostrar quanto nós somos arrogantes ainda. O quanto nós temos sido duros de coração. O quanto o nosso coração tem nos levado ao engano. E a palavra diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. E nós, muitas vezes, nós damos margem para que o nosso coração direcione o nosso viver. Não há dignidade no homem, só há dignidade em Cristo. Nós somos condenados, separados pelo pecado. O homem pecou e foi destituído da glória de Deus, e agora ele precisa de um Salvador, porque ele está condenado, separado de Deus. Mas nós temos um intermediário aí, Cristo Jesus, que pode nos conduzir ao Senhor e à salvação. Meus irmãos, este homem não achava que era digno da presença de Cristo em sua casa. E nós muitas vezes damos falso testemunho de que a glória encheu não sei o que, a glória encheu ali, a glória encheu acolá. Aí nós levamos alguém que vai dar um testemunho e a pessoa começa a adivinhar futuro e nós achamos que a glória de Deus está ali. Meus irmãos, tome muito cuidado com essa afirmação, porque a glória de Deus é tão forte. E você vê isso na visão de Isaías, capítulo 6, que ela enche o templo, que os serafins, olha, cobrem o rosto e cobrem os pés. E que, quando Isaías teve essa visão, a primeira reação que ele teve: Senhor, sou pecador. Sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Ah, Senhor, o que será de mim? Essa é realmente a primeira reação de um homem que dá de frente com a glória de Deus, ou que vê por uma revelação a glória de Deus. Nós temos mentido, que nós estamos totalmente cheios, muitas vezes, do poder de Deus, sendo que não há nenhuma característica nas nossas vidas que mostre isto. Meus irmãos, este homem, então, diferente dos religiosos, que o achavam digno, porque ele era amigo do povo chamado povo de Deus, porque ele construiu a sinagoga, ajudou na construção ali, ele ajudava naquela comunidade, então eles o consideravam digno. Mas é interessante que ele realmente se transforma num homem digno,
não pelos méritos dele. Mas a palavra diz que por isso mesmo eu não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Além de se considerar indigno, ele diz que ele confiava na palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse centurião acreditou no poder de Jesus. Esse centurião, ele sabia viver debaixo de autoridade, porque ele estava debaixo de uma autoridade, ele cuidava de 100 soldados. Havia alguém superior a ele, e ele sabia o que era viver debaixo dessa autoridade. E ele entendia que Cristo estava por cima de todos. E havia autoridade no nome do Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus liberasse uma palavra de cura, aquele servo seria curado. O centurião sabia que a palavra do Senhor Jesus tinha poder, e nós, igrejas chamadas pelo nome do Senhor, não vivemos como isso fosse uma realidade nas nossas vidas. Nós temos rejeitado as coisas de Deus. Nós temos orado pouco, nós temos estudado pouco, nós temos lido pouco a palavra, meditado pouco, e nós temos testemunhado quase nada de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós não temos a fé deste homem. A fé deste homem era diferenciada. A fé deste homem era poder do Espírito Santo. E ele cria que se o Senhor liberasse uma palavra, essa pessoa seria curada. Eu não sei o quanto você tem orado, porque nós vivemos uma pandemia. Isso não afeta somente o Brasil, mas afeta as nações como um todo. O quanto você tem acreditado que basta uma palavra do Senhor e esta pandemia vai ser extirpada da terra. Com licença. O quanto você tem acreditado nisso? O quanto você tem testemunhado aí que você serve um Deus que quando Ele quiser, Ele libera uma palavra e essa epidemia sai fora. Ou se Ele quiser, Ele usa um cientista para descobrir um remédio ou descobrir uma vacina. Ou se Ele quiser, essa pandemia ainda se prolonga por um tempo, trazendo um ganho para todos aqueles que hão de se curvar diante do Senhor, e todos aqueles que já se curvaram irão edificar a sua fé mais forte, mais consolidada ainda no poder e na palavra do Senhor e não nas circunstâncias. Quanto você acha que Ele está ensinando aqueles homens que determinam que hoje vai haver cura, que desse jeito, que esses homens agora sumiram? O quanto você tem visto? O quanto você crê no poder de Deus, aquele que chama a existência aquilo que não existe, aquilo que pela sua palavra tudo se fez, tudo se formou. Este Deus está vivo, este Cristo reina e reinará eternamente, e é a Ele a quem nós dizemos que servimos. E muitas vezes o nosso testemunho é um testemunho murcho, fraco, frágil, acabado. Por quê? Porque na verdade nós não temos nenhuma comunhão com esse Cristo. E nós temos uma falsa confissão de fé, que nós fomos salvos e passamos pela água, mas a água não fez nada na nossa vida e ela nem pode fazer, só Cristo pode. Eu queria que você repensasse a sua vida neste momento. E ele continua dizendo no versículo 8: porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Meus irmãos, este homem disse: olha, se eu que sou um servo pequeno tenho esta autoridade, este que é o Rei dos Reis tenha toda a autoridade. Você crê nisso? O modelo de vida que você tem inspira as pessoas a crer nesse Deus? Leva as pessoas a despertarem atenção pela palavra de Deus? O testemunho que você está pregando aí nesse tempo inspira as pessoas a abrirem a palavra e quererem conhecer um pouco do Senhor Jesus Cristo? Esta é a grande oportunidade que nós temos. Nós temos a oportunidade de ser tratados durante essa pandemia. Nós temos a oportunidade de levar o reino de Deus avante durante essa pandemia. Nós temos a oportunidade de levar o socorro àquelas pessoas que estão travadas pelo medo, pela insegurança. Nós temos a palavra viva, nós temos o Cristo vivo em nós, e nós podemos avançar e dizer a elas: tudo está no controle de Deus. E por que não o fazemos? Porque talvez não acreditamos nessa verdade. Este homem acreditou. Este homem que não participava da igreja acreditou e creu.
E a palavra do Senhor agora é um testemunho do próprio Cristo a respeito deste homem. Versículo 9. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel, ou nem mesmo dentro daquele povo, que foi o povo escolhido, achei fé como esta. Meus irmãos, Jesus fica maravilhado em ver o que? O coração rebelde se rendendo a ele. Jesus fica maravilhado de ver aquele coração duro, agora crendo em Cristo Jesus. Jesus agora dá um testemunho, olha, bem dentro daqueles que se chamam pelo nome do Senhor, eu vi um modelo como este. Sabe o que ele relata lá em Mateus? Vamos lá abrir em Mateus capítulo 8, que é o mesmo contexto. Versículo de número 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Meus irmãos, os herdeiros físicos de Abraão, aqueles que dizem, olha, eu sou crente porque meu pai é crente, eu sou crente porque eu vim de uma família de pastores, eu sou crente porque eu estou na igreja há 200 anos, eu sou crente porque eu canto no louvor, eu sou crente porque eu toco piano na igreja, eu sou crente porque eu dou aula na escola bíblica, eu sou crente porque eu sou professor de jovens. Você não é crente por isso. A palavra do Senhor diz que essas pessoas que se chamam ali, que se dizem crentes, elas ficarão de fora, e haverão aqueles que virão do Ocidente e do Oriente, que não eram considerados como descendentes de Abraão, e estes serão salvos, e aqueles que se diziam salvos serão lançados no inferno, e diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Então agora o Senhor nos chama a atenção. Gentios serão salvos, israelitas serão condenados. O que quer dizer isso? Muitos de dentro da igreja serão lançados fora. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqueles que nós dizíamos, esses não têm parte com Deus, serão chamados, vinde, benditos do meu Pai, para o descanso na eternidade. Esta é a palavra de Deus. Nós muitas vezes fazemos julgamento quem é salvo e quem é perdido, mas o Senhor tem o julgamento correto. E a palavra de Deus está justamente dizendo isso. Jesus admirou-se e voltou para o povo e falou, olha, vocês precisam prestar atenção. No meio de vocês que se dizem crentes, eu não acho fé como essa aqui. Então vocês estão presos a uma liturgia, a uma religiosidade, a uma declaração de fé vazia. Mas este homem, ele creu com o coração. O Espírito Santo trabalhou o coração do centurião e ele creu. Meus irmãos, como está a sua vida? Como está a sua vida se Jesus voltar neste momento? Onde você vai passar a eternidade? Ah, eu vou para o céu. Ah, tá bom, isso é fácil dizer. Qualquer um de nós pode dizer isso. Mas a convicção no seu coração de que você é lavado no sangue do Cordeiro, de que você foi salvo pela graça mediante a fé única e exclusivamente em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer a você que Jesus é que afirma sobre a fé deste homem. Não é este homem falando da sua fé. Esses homens aqui, judeus, eles falavam da sua fé. E eles até recomendavam ao Senhor como deveria agir. Mas este homem não se achava digno de que Jesus entrasse na casa dele. Ele se achava inapropriado de estar com Jesus dentro da sua casa. Não merecedor. E nós, muitas vezes, estamos batendo no nosso peito e dizemos, Senhor, como eu sou bom. Sem eu, a sua obra não vai adiante. Ah, nós não falamos isso publicamente. Ah, Senhor, se eu não estiver nesse grupo aqui de música, a música dessa igreja é horrível. Ah, se eu não estiver no púlpito na hora de pregar, a pregação é horrível. Ah, se eu não estiver ministrando para os jovens vão ficar perdidos. Ah, se eu não estiver falando para as crianças não serão alicerçadas na fé. Ah, se eu não pregar para aquela pessoa ali, ninguém mais prega, tem que ser eu. O nosso orgulho, a nossa vaidade, nos transforma em homens e mulheres que muitas vezes vão receber uma péssima notícia, que serão deixados de fora do reino do Senhor. Eu queria que você prestasse atenção no seu coração. Quem diz se você é crente não é você, é Cristo Jesus. Versículo 10. E voltando para casa,
os que foram enviados encontraram curado o servo. Jesus resolve, na sua infinita misericórdia, vendo a fé daquele homem. Jesus não precisa da fé daquele homem para curar, mas é interessante que ele viu a fé daquele homem e resolveu curar aquele homem. Meus irmãos, aquele homem com humildade, que se considerava impróprio, foi considerado próprio por Cristo Jesus. Aqueles que se consideravam dignos foram chamados num alerta ali, que eles precisavam de conversão. Onde você está? Ah, mas eu quero uma cura, eu quero isso, tá? Mas como você tem se posicionado diante do Senhor? Qual é o teor da sua oração? Como é a sua vida fora das quatro paredes, chamada Igreja do Senhor? Este homem, então, ele encontrou o favor de Deus sobre a sua vida. E Deus resolve fazer conforme aquela petição dele. Meus irmãos, Deus pode fazer, Deus pode curar. Diz a palavra que esse servo estava quase à morte. O servo do centurião estava doente, quase à morte. E o Senhor é aquele que tem poder até sobre a morte. Como ele mandou que Lázaro saísse do túmulo há 4 dias, ele mandou que esse homem se levantasse ali da enfermidade. E esse homem se levanta então. Jesus é o Senhor ainda. Reina e reinará eternamente. Sempre será o Senhor. O que eu concluo aqui? Nós não somos dignos de Cristo. Nenhum de nós. As nossas obras não podem nos levar à salvação. Não há mérito nelas. A nossa salvação, ela foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele nos torna dignos. Então, quando nós temos o sangue do Cordeiro aqui, nós nos tornamos dignos. Ou melhor, Ele nos torna dignos. Então, quando Deus Pai olha para as nossas vidas agora, ao sangue do Cordeiro, que nos fez dignos. Não os nossos méritos, não aquilo que fazemos na casa do Senhor, no tempo de adoração, ou então como pregamos o Evangelho. Não, nada disso pode nos dar a salvação. Somente Cristo Jesus. A salvação é graça, é favor imerecido, mediante a fé em Cristo Jesus. E a fé vem pela palavra. Tanto a graça quanto a fé são dons de Deus, são derramados dos céus. Por isso eu não posso ir a Cristo se Cristo não vier a mim. É certo que eu continuo tendo que confessar o Senhor. Isso não exclui a minha responsabilidade de confessar o Senhor. Mas todo mérito, toda obra, a perfeição é de Cristo Jesus. Não precisamos fazer nada para melhorar o sacrifício de Cristo Jesus. Ele é completo em si mesmo. Nós apenas, então, precisamos crer. Então, nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos implorar para que o Senhor Deus nos derrame salvação. Todo mérito, Cristo Jesus. Nada em nós. Somos indignos, mas nos tornamos dignos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus conforte o seu coração, que Deus te console, que Deus te traga esperança. Ah, estão morrendo pessoas. Eu não quero que morram as pessoas. Eu estou orando para que não morram mais pessoas. Mas Deus é Senhor, soberano sobre todas as coisas. E tudo que Ele fizer é perfeito. O mundo se afastou de Cristo Jesus. O mundo deu as costas para o Senhor. E agora, quando vem o juízo de Deus, as pessoas ficam todas preocupadas. Mas onde está Deus? Onde Ele sempre esteve, no seu trono, governando, reinando sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele é perfeito. E quando Ele derrama a sua justiça, quando Ele envia a morte a alguém, Ele é justo mesmo assim. Meus irmãos, creia no nome do Senhor Jesus. A salvação é pelo Senhor Jesus. O caminho é o Senhor Jesus. A verdade é o Senhor Jesus. A vida é o Senhor Jesus. Nada fora do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Deus, porque nós temos a Tua palavra. Senhor Deus, não há nada que possamos fazer a não ser confiar e esperar no Senhor. Senhor Deus, nós pedimos o livramento do mundo desta pandemia, Senhor Deus. Mas principalmente, Senhor Deus, nós pedimos um quebrantamento, salvação no mundo, Senhor Deus. Que muitos corações creiam no Senhor Jesus, se curvem diante do Senhor Jesus e confessem que só Jesus é o Senhor. E isto acarretará em que eles vão abandonar as suas obras malignas, Senhor Deus, e vão viver uma vida para louvor da Tua glória.
no nome do Senhor Jesus. Vem conosco, Senhor Deus, dirija as nossas vidas, Senhor Deus. Se o Senhor permitir que amanhã nós tenhamos vida, ou essa semana, que esta vida seja para a glória do Senhor. Não há nada que nos pertença aqui, Senhor Deus. Nós viemos nu e voltaremos e sairemos desse mundo nu, Senhor Deus. Não podemos levar nada, Senhor Deus. Então, que nós possamos ter nos nossos corações Cristo Jesus, que seja a nossa suficiência, que seja tudo aquilo que nós esperamos. E nós declaramos em nome do Senhor Jesus que Tu és o Rei das nossas vidas. Senhor Deus, eu peço consolo aos corações, o conforto e a esperança que só o Senhor pode dar. No nome do nosso Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Uma ótima semana na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja contigo.